entendemos como o inventor da cibernética, quem inventou o termo e que dirigia o Instituto de Cardiologia do México, era um norte-americano chamado Norbert Wiener, apesar do nome alemão. E em 1944 ele apelidou esse grupo de saberes a respeito da possibilidade de regular máquinas que se compunham de partes orgânicas e inorgânicas de cibernético. Cibernéticos, diz em grego, o timoneiro. É um termo que ele tira de Platão, é aquele que guia o barco, porque o barco tem muitas direções. Um barco é impossível sem o cara que na época puxava a vela a bombordo, estibordo e tal, mas sem o timoneiro, dizia o Platão, timoneiro era a metáfora do barco. É o cara que dá a direção, que é o cibernético. Nesse trabalho, o Wiener, que tem uma influência incalculável, achei uma pena o Dorian não estar aí, porque ele me ajudou muito. Eu não pude acompanhar o trabalho do Shannon na época, e foi ele exatamente que me ajudou a pensar a junção da teoria matemática da informação com algumas questões que abriram um caminho também para as teorias dos transplantes. Então Wiener dizia, olha, para isso que é vida, tanto faz se a vida é orgânica ou inorgânica, a vida tem uma fenomenalidade, um modo de funcionar que independe daquilo que a constitui. Nisso há uma diferença, por exemplo, com a teoria heideggeriana, que pensa que há uma especificidade do humano e que não diz respeito à animalidade do humano. O humano não seria mais um na escala que o Darwin, como cada um quiser, teria produzido, mas que o humano seria aquele que tem o Dasein, o estar aí, a possibilidade de refletir sobre aquilo que reflete, sobre aquele que reflete, fazendo aquilo que nós chamamos depois de Lacan do fenômeno da subjetividade, que então é esse que é o sujeito humano. O resto não seria. Eu queria falar que é importante, mas eu não posso continuar a digressão aqui. Mas tem um livro recente do editor, só acontece na Alemanha, se fosse no Brasil o cara estava enforcado. O editor alemão das obras de Heidegger tem um livro sobre Heidegger e o antissemitismo. E o Heidegger distingue seres humanos entre alemães e judeus, onde só alemão tem dignidade. Chama-se, para dar um nome, para vocês não pensarem que eu estou aqui, que eu sou judeu, inventando situações, chama-se Peter Travnik. Peter Travnik não está traduzido para o português, porque aqui nós só temos direito a best-sellers, né? Então o livro vai vender 3.000 exemplares, não vem ao Brasil, ou vem depois igual o cantor lírico, vem quando está bem velho e abaixa muito o preço. Então Peter Travnik escreve sobre isso para mostrar alguma coisa que vocês, se não leram Travnik, não conhecem, que é a partição da humanidade na obra desse grande pensador. Meu amigo Chicão citou 3 vezes o Heidegger, foi o cara mais citado aqui, depois do Newton da Costa, mas citou 3 vezes o Heidegger para falar do brilho dele. Então eu queria citar que esse brilho se fez à custa de muito antissemitismo também. Então ele diz, os alemães pensam, sabem pensar, porque a nossa língua germânica, ela vem diretamente e pensa com as mesmas características que o grego. Não está nesse livro, mas está na entrevista que meu amigo Jorge Valadares conhece, que é a última entrevista do Heidegger, no Der Spiegel, de 1966, salvo engano,
onde ele diz que só o alemão que sabe compreender o que aconteceu na filosofia grega, porque só o alemão tem o mesmo andamento, a mesma possibilidade de discernir filologicamente a emergência de tais termos. Então, esse filósofo é um problema. O mesmo filósofo que fala da especificidade do chamado humano, enquanto Dasein, obrigado, ele é o mesmo que distingue, e vocês devem ter visto pelo menos o ovo da serpente do Bergman, para entenderem que desde sempre esse movimento político dentro da Alemanha, onde surgiu o nazismo, distinguia entre os homens bem acabados e aqueles que tinham algum problema, uma má formação congênita, feito surdez, cegueira, gagueira, ausência de dentes, não sei como é que se fala isso em medicina, mas tem um nome especial e tal, além de esquizofrenia, doença de São Guido, etc. e tal. Isso foi sanado, resolvido pelos nazistas com a lei de 14 de julho de 1933, pedindo a eliminação dos aleijados. Nessa época, o Heidegger, tão citado, era reitor de Freiburg. Então, ninguém vai ser reitor no regime desse sem concordar com as ideias dele. Então, nesse sentido, o abandono da animalidade, a questão da corporeidade que acontece na obra. Eu queria falar que eu sou grande leitor e admirador de Heidegger, mas também sou crítico, que nessa leitura tem alguma coisa que está ausente e que é preciso que nós coloquemos. Se alguém já leu diferente, por favor, intervir quando o Carlos Mário der licença, porque essa é a ordem humana. Os macacos alfa estão na mesa aqui. Então, a questão é saber como é que fica um corpo, um gênero tal, que de repente, já na maturidade, já conhecido, faz um transplante e esse transplante recebe o corpo de uma mulher. O que pensa esse homem lá dentro? Então, só para mostrar um exemplo que ele traz, que o filho dele, aos 8 anos de idade, não consegue mais reconhecê-lo. Que sentido? Ele ganha diante dos olhos do filho, o filho tinha 8 anos, na idade em que ele faz o transplante. É um segundo casamento. Então o filho tinha 8 anos de idade e o filho não reconhece. Ele diz, ele não fala da mulher. Obrigado. Mas eu não sei porque, que como é que a mulher transa? Veja, um filósofo. Se fosse um psicanalista, contaria isso. Para um filósofo parece o reino da sacanagem. Como contar o que acontece na cama? Eu não sei, o Nancy não é disso. Mas há um pudor na escrita filosófica. Eu também sou da área de filosofia. Os filósofos não falam certas coisas, não podem falar porque ofende os ouvidos dos outros e a dignidade dos próprios lábios. Mas é uma questão. A mulher transava depois? Com quem que ela transava? Com o coração que o deixou vivo? Ou com ele que já devia estar morto se não fizesse o transplante? O filho o estranha, fica o tempo todo e só conta isso. Eu não vou inventar o romance. Quem quiser, que faça um romance, um transplante de coração. Ou chamo Padura
sabe fazer isso com brilho. Né? Acabei de ler o Hereges, que eu recomendo a todo mundo. Então, essa é a pergunta. Que corpo é esse? O corpo é marcado pela pertinência a um ramo que tem que se generalizar para ser heterossexual ou homossexual, ser incluído ou excluído, ou esse corpo pode ser um misto, coisa que nós ouvimos na conferência, na primeira de hoje, que os mistos são o que vigora hoje em dia, que é o mais importante que tem. Fora os mistos que não foram falados. Por exemplo, em consultório nós recebemos homens que vestem calcinha em casa, não vão dormir sem calcinha e sutiã. Eles só conseguem ganhar uma paz para dormir, para se imaginar alguma coisa, quando põem uma calcinha. Em geral evitam casamentos, ou eles têm, por exemplo, relações heterossexuais, mas exigem que a mulher vá para casa. Ou se vão para a casa dela, eles têm uma desculpa que é a mesma enquanto a pessoa aguenta, para poderem ir para a casa deles. Mas eles só sossegam para dormir depois que eles vestem a calcinha e o sutiã. Essa é uma contribuição psicanalítica que a medicina ainda não alcançou, nem como questão para colocar. A imaginação poderia dizer vários assuntos semelhantes, similares, a respeito de mulheres. Mas eu prefiro falar de homem que acompanha isso de perto durante muito tempo. A questão que o Nancy coloca é o que é isso, que ele se dá conta logo de cara que, segundo o Arthur, é uma indignidade o homem depender de um único órgão para ficar vivo. Nós podemos continuar vivos castrados, perdendo a língua, perdendo os dentes, perdendo a distinção, qualquer coisa. Mas sem coração ainda não deram um jeito. Então, a primeira pergunta que fica é essa. A segunda é que dá título ao trabalho do Nancy, que é o intruso. O que é isso? O intruso que vem de fora e que tem uma condição de vivência, eu diria de uma convivência, uma vivência ao mesmo tempo,